campanha eleitoral recomeça nas cidades onde haverá segundo turno, mas ainda não no rádio e na TV, tá? Ao todo, 52 cidades, incluindo 15 capitais, terão uma nova votação no dia 27 de outubro. A gente tem mais informações chegando direto de Brasília com o Rafael Procópio. Fala, Rafael. Os candidatos e candidatas que vão concorrer no segundo turno das eleições municipais deste ano já podem começar as campanhas eleitorais. Até o dia 26 de outubro, entre 8 horas da manhã e 10 horas da noite, esses candidatos poderão usar alto-falantes, amplificadores e itens que produzem som, respeitando o horário da Lei do Silêncio para realizarem as campanhas. Também até o dia 26 vai ser possível fazer a campanha com materiais gráficos, os famosos santinhos. Até o dia 24 será possível fazer comícios e campanhas pagas na internet. Já no dia 25 terminarão as campanhas veiculadas em rádio, TV e em outros veículos tradicionais. De acordo com a Justiça Eleitoral, o segundo turno, que vai acontecer no dia 27 de outubro, será realizado em 52 cidades brasileiras. Desta vez, a disputa será somente para os cargos do Executivo, ou seja, para definir os cargos de prefeito e vice-prefeito das cidades brasileiras. Em São Paulo, Ricardo Nunes diz contar com os eleitores de Pablo Marçal, mas rejeita ter o então candidato do PRTB no palanque. Ontem ele recebeu o apoio de Marina Helena do Novo. Guilherme Boulos, do PSOL, por sua vez, espera ter Tabata Amaral ao seu lado durante essa campanha. Ivan Brandão aqui no estúdio com essas informações pra gente. Fala aí, Ivan, bom dia. Bom dia. É a busca pelos votos daqueles eleitores que não os escolheram como candidatos no domingo, no primeiro turno. O atual prefeito desconversou primeiramente, né? Aqui na entrevista à Band News FM, por uma segundamente, terceiramente e quartamente. Que a gente pelo menos insistiu. Pelo menos umas 3 vezes ele não quis ser incisivo na resposta e falar não vai subir no meu palanque, mas depois, num evento, né, para correligionários e tal, ele falou que no meu palanque ele não sobe. O Pablo Marçal, que chegou durante a campanha, né, você que está nos ouvindo aí em outras cidades, outros estados, o Pablo Marçal passou a campanha inteira dizendo que se fosse eleito iria colocar o Ricardo Nunes na cadeia, né, chamava ele durante os debates de agressor de mulher, enfim. O prefeito foi questionado sobre esse assunto aqui, falou que não conversou com o Pablo Marçal, mas que nessa resposta, tá, gente, que se interessa pelo voto do eleitor dele, que espera que o empresário tenha aprendido com os erros durante essa campanha. Esse tipo de comportamento a população não aprova, a população ela não aceita e que o resultado vai ser ruim para quem fica agredindo, difamando, criando mentiras, né? Então eu creio que foi um bom laboratório, uma boa experiência para que a gente possa fazer com que os candidatos coloquem de lado esse tipo de comportamento. É muito ruim, é um desrespeito ao eleitor e a gente não consegue discutir a cidade. Bom, o Guilherme Boulos sabe que o espectro político dos eleitores de Marçal é bem diferente do dele, mas ressalta que a campanha também será diferente agora. Só um dado interessante, a pesquisa do Instituto Paraná que na sexta-feira, para não dizer cravou, porque não conta os votos, só os votos válidos, acertou 99% do que foi, de fato, a eleição no domingo, né? No geral, sim. No geral, acertaram, né? E o Instituto Paraná, ele fez outros levantamentos que apontam que uma coisa muito curiosa, que pelo menos 10% do eleitor de Pablo Marçal, dos eleitores de Pablo Marçal, em um eventual segundo turno sem o Marçal, votariam em Boulos. É uma coisa completamente que foge à lógica, né, enfim, da ideologia e tal, mas o Murilo Hidalgo, presidente do Instituto Paraná, diz que isso se explica pelo voto jovem. E, enfim, é uma questão a ser estudada aí pelos marqueteiros políticos, né? O Boulos diz que tem a intenção de dialogar com todos os espectros, diz que aqueles que queriam uma mudança no comando da cidade, de alguma forma, ou seja, todo mundo que não votou no atual prefeito, vão ter que passar por cima de questões ideológicas para decidirem o voto no próximo Eu quero dialogar com essas pessoas e expressar que nós vamos representar essa mudança, independente de considerações ideológicas. Nós vamos representar a mudança. Eu acho que agora o jogo está nítido. Agora é o seguinte, quem acha que a saúde está boa, que o transporte público está bom, O Nunes é do PL, a chapa é formada com o partido do presidente Jair Bolsonaro. Ele falou que o Bolsonaro, no dia da eleição, inclusive, chegou a dizer que apoiaria o Marçal num eventual segundo turno, né? E, enfim, o Ricardo Nunes disse que agora espera que, com mais tempo e menos campanhas para participar, o ex-presidente Jair Bolsonaro compareça aí nas ações da chapa formada com o PL. E ontem a gente insistiu bastante, né, com o prefeito de São Paulo, candidato à reeleição Ricardo Nunes, para saber se Pablo Marçal subiria ou não no palanque dele, né? Só depois, como disse o Ivan, ele disse que não
usando as 3 letrinhas. E aí eu vou citar aqui um levantamento feito UOL, cujo título é O Saldo da Baixaria. Pablo Marçal gerou 105 processos judiciais em 51 dias de campanha, 94 na Justiça Eleitoral, 8 civil, 3 criminal. E aí tem aqui, quem processou o Marçal? Desses processos, 31 ações foram do Ricardo Nunes, da equipe do Ricardo Nunes. Então, por que é que a gente insistiu tanto nisso? O candidato que mais acionou a justiça contra o outro candidato vai aceitar, né, essa presença no palanque dele em troca dos votos? São muitos votos, a gente sabe disso, mais de 1.700.000. Agora, qual é o preço, né? Por quantos votos o candidato à reeleição se venderia, entre aspas? E ele não precisa. Ele não precisa. Seria automático, né? Para conquistar os votos do Marçal, o Pablo Nunes, basta jogar parado. Pablo Nunes. O Ricardo Nunes, basta jogar parado. Basta esperar esses votos chegarem. Eles vêm. Eles não irão para Guilherme Boulos. Aí o Ivan até falou assim, curiosamente, né? Porque é uma ideologia tão... uma tá tão distante da outra. Não concordo. Não, aliás, eu não vejo ideologia nenhuma no discurso do Pablo Marçal. Pablo Marçal era um rinoceronte na loja de cristais. Era o cara que entrou pra bagunçar, o cara que entrou pra xingar, o cara que entrou pra agredir, pra inventar, pra mentir. Mas vocês conseguem encontrar alguma proposta alinhada ideologicamente com a direita ou com a extrema direita no ideário do Pablo Marçal? O Pablo Marçal prometia construir uma rede de teleféricos, prometia construir um prédio de 1 quilômetro de altura, prometia... Enfim, o que ele tem ali que se alinha com algum tipo de ideário é o do empreendedor. Escolas empreendedoras, o empreendimento, não sei o que lá, e os cursos capacitantes... Não tem nada ali que se alinha. Aliás, ele antigamente... Ele jogava esse jogo aí da antipolítica, incluindo aqueles que se dizem antipolíticos e antissistema. Você lembra que uma vez perguntaram pra ele qual era a diferença na opinião dele de Bolsonaro e Lula? Ele disse um dedo. Então ele não tem alinhamento ideológico nenhum. Ele não tem sustentabilidade nenhum. Ele não tem um discurso forte com o ideário de direita. Não tem. Ele é Pablo Marçal, que faz promessas impossíveis de serem cumpridas e joga com base na agressão, no choque, no falem de mim, né? Por mais que digam que eu sou um canalha, que eu sou um... Aliás, ele disse isso, ele afirmou isso em uma entrevista, não sou eu que estou fazendo uma análise sobre o comportamento dele, ele disse, o público quer baixaria, o eleitor quer um idiota, e eu me comporto, portanto, como um idiota. Ele disse isso numa entrevista ao podcast Flow. Foi ele que falou, né? Não existe. Eu gostei da expressão ideário. Sequestrar o noticiário. Eu ouvi isso de um jornalista e é exatamente o que acontece. As pessoas se interessam por isso. E foi exatamente isso que ele fez, né? E, mais uma vez, só para encerrar, Já Sheila, estamos falando dele. De novo. mas graças a Deus isso vai acabar em breve. Mas a gente tem que falar. Não adianta, não tem essa. Aquela frase muito boa do Boixá, não dá palanque para otário, ela é mal compreendida de vez em quando. Tem horas que a gente não tem alternativa. Quando o cara já está no palanque. Ele já está no palanque. Não adianta a gente fingir que ele não existe. Ele existe. Ele teve 28% dos votos em São Paulo. Né? Não é uma alternativa nossa. Não dá palanque para Pablo Marçal. Ele já está lá. Essa análise aí do Ricardo Nunes de que a baixaria não compensa não é exatamente real. O Pablo Marçal só não passou para o segundo turno porque ele próprio exagerou na baixaria. Ele passou da baixaria pro crime puro e simples quando forjou aquele documento. Mas ele não sabia, não importa. Ele passou em frente aquele documento mentiroso a respeito de uma internação por excesso de drogas de Guilherme Boulos. Ele sabotou a própria campanha. Não fosse isso, não tivesse passado desse limite, olha só, é bom a gente saber que existe um limite ainda, né? Provavelmente estaria no segundo turno. Até hoje, eu que não estava torcendo para ele, não me conformo de como alguém pode fazer isso com a própria campanha, Sheila. Eu tô que nem aquele personagem do meme, sabe aquele cara que fica deitado na cama e comendo sopa? No ônibus, em pé. No ônibus, aí não consegue parar de pensar, o cara tava com a eleição ganha, ele ia pro segundo turno, ele mesmo se sabotou, aí não consegue dormir. Foi isso que aconteceu. Então não é que o eleitor deu o recado, o eleitor não aceita. Aceitou sim. Aceitou sim. Quase 1/3 do eleitor de São Paulo, apesar do laudo fraudulento, apesar de tudo que aconteceu a partir do debate aqui na Band, foi lá e falou, é esse cara que eu quero. Será que a gente não precisa de instrumentos para não educar o eleitor, não é isso? Para que o eleitor possa ter um voto informado?
para saber exatamente quem ele está escolhendo, a gente vai deixar solto? A gente vai deixar que um aventureiro desses, enfim, um incendiário desses, possa tomar conta da maior cidade do Brasil? Ou de um Senado? Ou de uma presidência? Ele quer, né? Ele disse que vai ser candidato. É uma discussão que a gente vai ter que ter. Vamos falar de Belo Horizonte agora, onde haverá segundo turno, e agora Bruno Engler e Fouad Noman negociam os apoios. Nessa etapa da campanha, alguns inclusive já foram definidos. Fala, Daniel Martins. Os candidatos não eleitos para a Prefeitura de Belo Horizonte estudam se vão apoiar Bruno Engler, do PL, ou Fouad Noman, do PSD, no segundo turno das eleições municipais de 2024. A deputada federal Duda Salaber, do PDT, vai apoiar Fouad Noman, de acordo com a assessoria. O presidente da Câmara dos Vereadores, Gabriel Azevedo, não definiu o apoio aos candidatos do Executivo. Já o deputado federal Rogério Correia, do PT, vai se pronunciar nesta terça, às 11 da manhã, em uma coletiva de imprensa. Nossa equipe também entrou em contato com as assessorias do deputado estadual Mauro Tramonte, do Republicanos, e do senador Carlos Viana, do Podemos, mas não recebemos retorno. Bem, como manda a tradição, o primeiro debate do segundo turno, aprovado em reuniões anteriores pelos representantes dos candidatos, está confirmado para a próxima segunda-feira, dia 14, em todas as capitais e grandes cidades, onde os eleitores vão voltar às urnas, ou seja, onde houver segundo turno. Em São Paulo, em BH e em todas as outras capitais em que houver segundo turno. Serão 3 blocos, essa é a estrutura. O primeiro e o terceiro blocos com duração de meia hora, 15 minutos para cada candidato. E aí o candidato tem autonomia ali para administrar esse tempo. O candidato também vai escolher os assuntos e vai poder se movimentar livremente pelo palco. No segundo bloco, jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação vão fazer as perguntas aos candidatos. Na abertura, o mediador do debate fará uma pergunta comum aos dois. Entre as regras estão não poder exibir documentos ou qualquer material de campanha. Caso algum dos candidatos convidados não compareça, aí vale aquela lógica de ser colocada uma cadeira vazia no palco e seguindo uma regra tradicional já, quem comparecer acaba sendo entrevistado por 1h30, portanto anote aí, próxima segunda-feira, dia 14, às 10 horas da noite, primeiro debate entre os candidatos à prefeitura nas cidades onde será realizado o segundo turno das eleições municipais, na tela da Band, com cobertura completa e transmissão simultânea da Band News FM. Vamos falar agora de cidades onde a fatura foi liquidada. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes volta a negar que vá deixar a prefeitura para concorrer ao governo do estado em 2026. No domingo, o prefeito foi eleito para um 4º mandato. Ele iguala, portanto, César Maia. Daniel Henrique. Depois de jurar pela Portela e pelo Vasco, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, agora jura pelo Rei Momo que não vai largar o mandato para concorrer ao governo do estado em 2026. A declaração foi dada em entrevista à Band News FM nesta segunda-feira, após o político vencer o primeiro turno. O prefeito reeleito ainda chamou Pablo Marçal de palhaço e falou sobre o futuro estádio do Flamengo na zona portuária. Ao ser questionado sobre a promessa feita antes da eleição, Paes voltou a garantir que irá cumprir os 4 anos de governo. Não, eu jurei pelo Vasco, agora eu vou jurar pelo Rei Momo. E vou continuar aqui, Agatha, na prefeitura, sendo cobrado por vocês aqui das nossas ações. Eu tenho muito orgulho de ser prefeito do Rio, muito orgulho de ter tido um 4º mandato concedido pelo povo dessa cidade. Vou trabalhar muito para que eu possa justificar essa confiança todos os dias. O problema não é deixar, né, mudar de planos. O problema é jurar e depois descumprir. A gente viu isso acontecer aqui em São Paulo e não pegou bem pro prefeito na época. Bem, só para registrar aqui a mensagem de um dos nossos ouvintes, a gente abriu o jornal falando sobre os santinhos, entre aspas, né, aqueles papéis impressos que são jogados ali na frente das escolas antes da eleição, bem no dia da eleição. E o Emerson Araújo, ele é de São Paulo, mas ele mandou uma reportagem mostrando um vereador eleito em Fortaleza, cuja pauta é a ecologia, é o Gabriel da Biologia. E o Gabriel fez o quê? Em vez de imprimir santinhos, ele pegou folha seca. Folha, essas folhas que caem das árvores, e escreveu à mão, uma a uma, Gabriel Biologia, colocou o número e espalhou onde normalmente elas estariam. E foi uma iniciativa interessante. Foi eleito, é o segundo vereador mais votado de Fortaleza. A primeira vereadora mais votada é a Priscila Bezerra da Costa, que teve mais de 36 mil votos. E o Gabriel Biologia teve mais de 30 mil votos em Fortaleza. Então, interessante aqui essa mensagem do nosso ouvinte. Folha seca, é? Folha.
Uma folha, dá uma olhada. Eu até deixei afixada aí a mensagem do Emerson Araújo, a tô primeira vendo que tá ali aqui. em cima. É uma Tem folha, foto? tá vendo? Tem. Tem, ó. Entra no WhatsApp aí. Tá vendo? E colocou letrinha à mão, o número dele ali espremidinho, mas dá pra ver. E Cara, aí mandou espalhou. benzão, folha seca. Não é? Mandou bem. Parece um trabalho de escola? Parece. Parece. Então, mas, Parece. cara, Meu filho melhor faz isso. coisa parecida, mas é melhor isso que um santinho. Sem dúvida. Mandou Isso bem. aí a natureza Isso aí, leva. Gabriel. Foi eleito? Foi eleito, Foi eleito. segundo... Pô, Desculpa. Megali. Não, desculpa, eu tava conversando com um ouvinte aqui. Tá bom. Vamos para Brasília, porque o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pede para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido de retomada das operações do X no Brasil. Ontem, a Caixa Econômica Federal transferiu para o Banco do Brasil o depósito de 28 milhões e meio de reais feito pela plataforma. João Pedro Mello, achei que ele tava de folga depois da eleição, tá nada. Tá a por gente aqui. tá? Tem essa não, tem essa conversinha não, JP. Ô JP, esse valor aí, ele tinha sido depositado em outra conta, que história foi essa? E agora vai? Então o X vai ser liberado? Bom dia pra você. Bom dia, Carlinha. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a expectativa é de que seja liberado, viu? Caixa Econômica Federal confirmou que fez a transferência dos 28 milhões de reais referentes às multas do X, o antigo Twitter. O que a rede social tinha feito na semana passada? Tinha falado que fez o pagamento, mas o dinheiro tinha ido para uma conta do Banco do Brasil. Essas multas tinham sido determinadas, para a gente lembrar, pelo ministro Alexandre de Moraes, por descumprimento de uma série de ordens judiciais. Isso fez com que a plataforma fosse suspensa aqui no Brasil. Agora, esse erro, então, foi consertado, inclusive, há ali a informação de que a Caixa Econômica já fez essa transferência. Com isso, o ministro Alexandre de Moraes pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste no pedido feito pela rede social para retomar as atividades no país. Até agora não tem nenhum pronunciamento da Procuradoria-Geral da República, mas a expectativa é de que isso ocorra com rapidez, entre hoje e amanhã. Claro que esse prazo pode se esticar um pouco mais. Além de quitar os débitos, o X afirmou o seguinte, que também cumpriu outras duas exigências feitas pela Justiça. Uma foi o bloqueio daqueles 9 perfis investigados por atos criminosos e nomeou também um representante legal da empresa aqui no Brasil. Ao todo, o X fez o pagamento de cerca de 18 milhões de reais depois que a plataforma foi bloqueada, uma outra multa de 10 milhões de reais por causa do descumprimento do bloqueio no mês passado e mais uma de 300 mil reais em nome da representante legal da empresa, a advogada Raquel de Oliveira Villanova. Em agosto, o ministro Alexandre de Moraes determinou esse bloqueio da plataforma aqui no Brasil, exatamente por conta desse descumprimento de ordens judiciais. O ministro tinha dado 24 horas, a gente lembra, para que a plataforma indicasse um representante, fizesse esses bloqueios, mas a plataforma inicialmente ignorou essas questões e depois de um mês resolveu adotar o que foi pedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Nem sei se eu quero mais que volte o X. A gente já teve essa discussão algumas vezes, né, aqui. Confesso que pelo vício eu entro, dou uma olhadinha, ainda tá do mesmo jeito, pelo menos o meu aplicativo aqui no meu celular. Ele fica aqui pensando para atualizar e não atualiza. Não entra, não tem nenhum tipo de informação nova. O da Sheila atualizou naquela época. E depois parou. Depois parou. Ele funcionou por vários dias, mas depois parou. Então a atualização mais recente é de setembro, por exemplo. Não tem nada de outubro rolando, né? Vamos ver quantos dias agora, né, para que volte a funcionar aqui no Brasil. JP, deixa eu aproveitar que você está com a gente, porque na Câmara a CCJ pode votar ainda hoje, mais uma vez, inclusive o projeto que concede anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Será que hoje vai? Pois é, essa é a grande pergunta e é um projeto polêmico, né? A gente tinha falado que esses projetos polêmicos ficariam para depois da eleição e agora, passado o primeiro turno, a gente teve pautado para hoje, então, 2 projetos considerados polêmicos. O primeiro, anistia para acusados dos atos do dia 8 de janeiro de 2023 e aquele outro pacote de medidas que visam sustar decisões do Supremo Tribunal Federal. Essas propostas, elas estão marcadas para entrar na sessão de hoje da Comissão de Constituição e Justiça, a sessão que começa às 2h30 da tarde, mas até agora, pelo que a gente está apurando aqui nos bastidores, não há acordo de votação. Essas propostas de emenda à Constituição, a primeira delas, como a gente falou, visa sustar decisões do Supremo Tribunal Federal. Ela chegou a ser aprovada em 2023 pelo Senado, mas não passou pela Câmara dos Deputados.
O presidente Arthur Lira, da Câmara, ele acabou destravando essas medidas em agosto, diante daqueles problemas com o Supremo Tribunal Federal, e com isso, essas propostas foram todas encaminhadas à Comissão de Constituição e Justiça. A presidente da CCJ, que é uma grande aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro, a deputada Caroline de Tone, tem sido uma das principais defensoras desses projetos. Diz que tem que ser discutido, que tem que ser votado o mais rápido possível. No caso da anistia, essa proposta ela foi debatida antes das eleições. A sessão, a gente lembra, foi marcada por tumulto, bate-boca, e logo depois ela foi suspensa, e aí os parlamentares decidiram que iriam discutir e tentar votar depois do processo eleitoral. A gente está acompanhando, então, a partir de hoje, essas propostas voltam à pauta, mas pelo que a gente está acompanhando nos bastidores, ainda sem acordo. Valeu, JP, bom trabalho para você, até mais. Valeu, até mais, pessoal. Ontem, o ex-deputado Daniel Silveira, que está preso desde 2023, foi autorizado a progredir para o regime semiaberto. O ex-congressista cumpre pena por publicar xingamentos, ameaças e acusações contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Detalhes com Milena Viana. O ex-deputado federal Daniel Silveira vai para o regime semiaberto. A progressão da pena foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nesta segunda-feira. Para o ministro, o ex-parlamentar cumpriu os critérios para a progressão da pena como bom comportamento, além de ter cumprido parte da condenação. Em abril de 2022, Silveira foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão na ação penal por incitação à violência e ameaças a ministros da Corte em regime inicialmente fechado. No Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos sabatina hoje o indicado por Lula para assumir a presidência do Banco Central. Fala aí, Thaís Sprovieri. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado sabatina hoje Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula para assumir o comando do Banco Central. Galípolo será entrevistado pelos senadores em uma reunião marcada para as 10 da manhã. Se for aprovado na comissão, a indicação será analisada em seguida no plenário do Senado em uma sessão marcada para as 2 da tarde. O rito da sabatina já havia sido confirmado no mês passado pelo presidente da comissão, senador Vanderlan Cardoso, e pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. O relator da indicação será Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Mesmo com resistência da oposição, o Planalto acredita que não vai ter problemas para aprovar a indicação. Nos últimos meses, Galípolo já atuava como diretor de política monetária do Banco Central, depois de deixar o posto de secretário executivo do Ministério da Fazenda. Caso seja aprovado pelos senadores, ele vai assumir a presidência do Banco Central no fim do ano, quando Roberto Campos Neto deixa o cargo. O atual presidente assumiu o comando do BC em fevereiro de 2019, indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro. Durante o atual governo, foi criticado por Lula por, na visão do presidente, reduzir pouco a taxa básica de juros. Na última reunião, o Comitê de Política Monetária decidiu aumentar a Selic para 10,75%, a primeira alta em 2 anos. A decisão do Copom de elevar a taxa em 0,25 pontos percentuais foi defendida por Gabriel Galípolo como uma tentativa de controlar a inflação. Equipes de resgate mantêm as buscas por desaparecidos, incluindo uma criança, após o desabamento de um barranco às margens do rio Solimões, no Amazonas. Essa tragédia aconteceu ontem, numa área portuária, no município de Manacapuru, que fica a 70 quilômetros de Manaus, e é de lá que a gente tem informação agora. Com você, Vitor Litaif, bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla, Megali. Realmente, nesta manhã é tomada novamente as buscas por desaparecidos no porto da Terra Preta, em Manacapuru. O balanço mais recente divulgado pela Defesa Civil Municipal contabiliza 6 pessoas desaparecidas. Entre as vítimas há crianças e também um idoso. Outras 9 pessoas foram resgatadas com escoriações e precisaram aí receber atendimento no hospital da cidade. Homens da Defesa Civil e mergulhadores do Corpo de Bombeiros atuam neste momento no local. A Marinha anunciou também o envio de um navio hospital para prestar apoio a feridos. A estrutura vai ficar nas proximidades da área portuária da cidade. Imagens captadas por moradores mostram o estrago aí do deslizamento e até mesmo aparece nas imagens carros em meio aos escombros, aos relatos também de que havia barcos, balsas, estruturas flutuantes e movimentação de pessoas no local no momento
aí da tragédia. Bom, o geólogo Daniel Nava explica como o fenômeno conhecido aqui como terras caídas acontece nesse período de estiagem aqui na nossa região. Vamos ouvir. E o que aconteceu? Como agora eu não tenho a água, que a água funciona como uma barreira ali para que aquele movimento, porque ela também tem o seu peso, a água, né? Quando eu não tenho essa água mais, toda aquela barreira que está instável, ela não tem mais aquela sustentação, então ela começa a movimentar e aí cai. Fenômenos como esse, como uma vazante pronunciada, eles tendem a aparecer, esses fenômenos aparecer com maior grandeza. No entanto, de acordo com o pesquisador, a estrutura do Porto da Terra Preta já apresentava rachaduras que indicavam aí o comprometimento ali do local. Então, essas rachaduras, elas precisam ser identificadas, e aí, a partir do momento em que você percebe que existe uma movimentação maior, e especificamente, sendo esse momento de uma vazante muito extrema, todas as operações já deveriam ter sido suspensas, tá? E evitar que seria, né, prejuízos como nós vimos que aconteceram nas imagens que às vezes a gente recebe pelas redes sociais. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes disse que técnicos já estão no local para realizar uma inspeção, uma inspeção detalhada para avaliar a extensão dos danos e também do risco que ainda pode comprometer a segurança da instalação portuária pública de pequeno porte administrada pelo órgão. Hoje, aqui o Amazonas enfrenta uma severa estiagem, estamos batendo todos os recordes aí dos níveis dos rios, tanto do Rio Negro, que é da margem esquerda, quanto do Rio Solimões, que é exatamente o rio que banha a cidade de Manacapuru. Chega lá. Obrigada, Vitor. Bom, a notícia deste instante acaba de pousar o segundo avião com brasileiros repatriados do Líbano. Quem acompanha é o repórter da Band, Márcio Campos. Márcio, bom dia para você. Que informações temos nesse instante? Olha, que o avião se prepara para fazer o desembarque agora dos passageiros, viu, Megali? Bom dia, Sheila, a todos aqui no Band News FM. É o KC-30, né, a aeronave modelo da Força Aérea Brasileira, que pousou exatamente às 6 horas e 58 minutos aqui na pista do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. Esse tempo até agora foi com taxiamento, né, dentro do terreno do aeroporto. Né? Nesse momento a gente vê a escada sendo acoplada aqui na aeronave para que esses 227 passageiros, incluindo 49 crianças, 7 de colo e 3 animais domésticos, possam fazer o desembarque. Na base aérea da Força Aérea Brasileira aqui em Guarulhos, muitos familiares, parentes aguardando a chegada desses passageiros, que já totalizam 456 pessoas e 6 animais resgatados do Líbano diante desse conflito que a gente acompanha nessa operação que o governo brasileiro faz para retirar os brasileiros da área de conflito. Megali. Obrigado, Márcio. Bom trabalho para você. Valeu, um abraço. No Líbano, Israel disse ter matado hoje o comandante do quartel-general do Hezbollah em Beirute. Suhail Husseini, de acordo com as forças de defesa israelense, seria responsável pela transferência de armas entre o Irã e o grupo extremista e por distribuir os armamentos entre unidades do Hezbollah. Ontem, no primeiro ano do massacre de 7 de outubro, Israel foi alvo de ataques do Hamas, do grupo que atua no Líbano e dos Houthis do Iêmen, mas a maioria dos foguetes foi interceptada pelos sistemas de defesa. A ofensiva aconteceu em meio às homenagens aos mais de 1.200 mortos e 251 sequestrados pela milícia terrorista que controla a faixa de Gaza. De volta ao Brasil, um estrangeiro que morava no Rio de Janeiro é morto em uma tentativa de assalto em São Gonçalo. Ele estava no carro com a mulher e o filho de 10 anos quando foi baleado pelos criminosos. Fala Maria Eduarda Vieira. A Polícia Civil investiga a morte de um grego após uma tentativa de assalto na estrada RJ-104, no trecho de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Melétios Barrampas, de 46 anos, trafegava pela via na noite deste domingo, quando foi abordado por 2 criminosos em uma moto. Segundo os investigadores, a ação ocorreu quando o veículo passava por um radar e foi obrigado a diminuir a velocidade. Melétios reagiu à abordagem direcionando o carro em cima da moto. Com isso, o bandido disparou. Os criminosos conseguiram
conseguiram fugir para o interior da comunidade do BNH, na mesma região. Segundo testemunhas, eles estavam usando capacetes. Melétios foi atingido e socorrido por policiais militares. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu aos ferimentos. A esposa e o filho também estavam no veículo, mas não foram atingidos. Em Minas Gerais, recebeu alta aquela adolescente baleada depois de o pai entrar por engano no Complexo da Maré. Lembra? A gente falou bastante aqui sobre isso, né? E ainda bem, essa jovem de 14 anos se recuperou e recebeu alta do hospital. Mas fica um trauma, né, gente? Nela, no pai. A jovem tinha ido ao Rio de Janeiro para tirar o visto americano, foi atingida por um tiro de fuzil. Os detalhes com a Luciana Viana. A adolescente mineira Valentina Simeone, de 14 anos, baleada após o carro em que ela estava com o pai entrar por engano no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, recebe alta do hospital após 18 dias de internação, 15 deles no CTI. O veículo foi cercado por bandidos armados com fuzis que deram ordem de parada. Porém, assustado, o pai dela acelerou. Os criminosos então atiraram no veículo e acertaram a menina. A adolescente e o pai estavam no Rio de Janeiro para tirar o visto americano. O caso está sob investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O governo federal quer enviar ainda neste ano ao Congresso uma proposta que acaba com o saque aniversário do Fundo de Garantia. A ideia é aproveitar a mudança e alterar as regras do crédito consignado, aquele com desconto em folha, para incluir o uso da multa rescisória do FGTS, de 40%, como garantia na contratação de empréstimos. A expectativa, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, é de que o consignado ao setor privado substitua as linhas de crédito ofertadas atualmente pelos bancos na antecipação do saque aniversário. Atualmente, o trabalhador pode contrair uma espécie de empréstimo que é pago anualmente com as parcelas liberadas do Fundo de Garantia. Pelo projeto, que será enviado ao Congresso, os empregados da iniciativa privada poderão comprometer até 35% da renda bruta mensal com um novo modelo de consignado, e o governo trabalha para que ele esteja disponível já no primeiro semestre do ano que vem. A Latam decide suspender, olha aí, Carla, que problemas, hein? Eu tô até procurando aqui, sabia, pra ver? Então, toma cuidado. Por isso que eu não fui na última... A Latam decidiu suspender a venda de passagens para voos entre São Paulo e Fernando de Noronha. Segundo a companhia aérea, as obras na pista do aeroporto do arquipélago ainda não foram concluídas e não há uma nova previsão, Cacá Barbosa. A companhia aérea Latam suspende a venda de bilhetes para voos entre São Paulo e Fernando de Noronha a partir de novembro. A empresa, que em setembro havia anunciado que faria voos diários para o arquipélago partindo da capital paulista, informou que não é possível iniciar as atividades sem a conclusão da obra de pavimentação da pista do aeroporto Governador Carlos Wilson, que teve início no último dia 24 de setembro. A previsão do governo de Pernambuco é de que os trabalhos no eixo central sejam finalizados em 2 meses. Em nota, a Latam lamentou a suspensão das vendas de passagens para Noronha e informou que todos os passageiros que haviam comprado bilhetes vão ser realocados em voos de outra companhia aérea. Tem Latam e Azul, né, que operam para Fernando de Noronha. Não tem voo direto, né? Não é isso. Voo direto, será? Eu nunca ouvi falar de um voo direto. Eu nunca tinha. Não, mas tem sim, Guarulhos, Noronha. Acabei de encontrar um único. Então é isso, é esse voo direto São Paulo, Fernando de Noronha. Isso, é esse que está suspenso. Até porque aquele entre Recife e Noronha era o que era realizado com a Voipaz, lembra? Isso. Então aquele trecho era Voipaz. E Natal, Noronha também. Também, Voipaz, exatamente. Bem, a gente segue para os Estados Unidos. Vamos falar do furacão Helene. A Flórida, gente, depois da passagem do furacão Helene, ainda está se recuperando, né, o estado. Agora a Flórida se preparando para a chegada de um outro fenômeno. É o Milton. Foi elevado ontem para a categoria 5, a máxima na escala, e tem ventos de até 285 km por hora. Fala, Yuri Queiroga. O furacão Milton ganha força e sobe para a categoria 5, a maior da escala. A previsão é de atingir a região de Tampa, na Flórida, nesta quarta-feira. O estado norte-americano ainda contabiliza os estragos do furacão Helene, que deixou mais de 200 mortos. O furacão Milton já registrou ventos de 257 km por hora. Ele deve crescer em tamanho, o que significa que, embora possa ser rebaixado em categoria, os impactos serão sentidos em uma área muito maior. Furacões de categoria 5 são raros, mas esse já é o segundo da temporada. O Beryl já atingiu o pico como o primeiro na categoria, enquanto estava no Mar do Caribe no início de julho.
Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol? Vamos falar de Brasil, vai? De seleção brasileira, data FIFA e tal. Depois, você? em outro momento, a gente fala de bom dia. A gente fala depois de Campeonato Brasileiro. O Brasil inicia a preparação para enfrentar o Chile em Santiago e também o Peru em Brasília. Por favor, precisamos dessa vinheta. Informações com você, Aline Fanelli. A seleção brasileira fará nesta terça-feira o primeiro treino com o time completo, visando o jogo contra o Chile da quinta-feira. Os zagueiros Marquinhos e Beraldo, o lateral Abner e o atacante Rafinha foram os últimos jogadores a se apresentarem na capital paulista. O técnico Dorival Júnior comandará os treinamentos até amanhã na Academia de Futebol do Palmeiras. Depois de enfrentar o Chile no dia 10 em Santiago, a seleção brasileira irá para Brasília, onde jogará contra o Peru no dia 15 no Mané Garrincha. O Brasil ocupa a 5ª colocação na tabela das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E o Corinthians, ninguém quer falar? Não, porque Deixa data pra lá. FIFA. Data FIFA. Toma essa. Não, eu tô doida pra fazer uma piada. Faça. Com Corinthians. Mais uma? É porque tem a ver com eleição. Mais uma. Tem a ver com eleição. Depois daquela conclusão a que a gente chegou e tal. PSDB. O Gavião virou tucano. Corinthians virou o PSDB, gente. Entendeu? 17º, Por causa do Z4, tabela e tal. Não é muito boa. Não? Não. Droga. Conheça a escova secadora Britânia. Ela vai com você para todos os lugares. Seja saindo da academia ou indo para o trabalho, a escova secadora Britânia está com você em todas as suas versões. Encontre pelo site britânia.com.br. Britânia, para britanear sua vida. Grupo AG Capital apresenta Minuto Tributário. Eu sou o Sérgio Aibe, está começando agora o Minuto Tributário, oferecido pelo Grupo AG Capital, que tem entre os seus propósitos promover eficiência tributária às empresas. E na minha companhia, o diretor técnico do Grupo AG Capital, Douglas Fará. Douglas, como as mudanças nas normas tributárias no Brasil podem afetar as empresas? As mudanças tributárias são uma constante no nosso país desde a Constituição de 88. São, em média, 52 alterações diárias. Então as empresas precisam se adaptar a esse cenário, ele não vai mudar, e aquelas que têm ferramentas e tecnologia vão ter, inclusive, oportunidades tributárias. Aquelas que não têm esse ferramental, aí sim, vão ser afetadas negativamente. Esse é o Minuto Tributário, oferecido pelo Grupo AG Capital, que tem como propósito ajudar o seu negócio. Minuto Tributário. Oferecimento Grupo AG Capital.